sobre ele na cruz, quando ele morreu, e nos deu a nova natureza. Então nós temos que louvar o Senhor pela palavra dele, por ele estar nos instruindo como que nós vamos vencer as batalhas das nossas vidas agora, aqui nesse mundo. Porque se nós não entendermos o que é a palavra de Deus, o que Jesus fez por nós vamos querer viver um pouco no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, e um pouco na Nova Aliança, coisa que não dá para misturar. Você não pode misturar a noite com o dia, são coisas distintas. E é isso que eu vou trazer aqui agora, com esse ensino, sobre a carta aos Hebreus. Porque ela foi escrita justamente para os judeus convertidos ao cristianismo. E é o que estava acontecendo com eles, misturando um pouco da antiga aliança com a nova aliança. Então, ela foi escrita para nos elucidar. Como que nós vamos viver na nova aliança? Porque agora nós estamos na nova aliança. Então, quanto mais nós aprendermos sobre a palavra de Deus, o que ela é em nós, essa nova aliança, quem é Jesus, nós vamos vencer os problemas da vida. Senão, nós vamos esperar para ter vitória no céu, e não é o caso. Porque nós vamos ver na palavra de Deus que essa vitória que o Senhor nos deu já é para acontecer agora. Porque é agora que nós estamos lidando com o diabo. Porque nós ainda não temos o nosso corpo transformado no corpo glorioso e nem a nossa alma está redimida. Então, nós temos que viver o que o nosso espírito é, que é a nova aliança em Cristo Jesus. E nós temos que entender que este livro aos Hebreus, o livro de Gálatas e o livro aos Romanos, são os 3 livros que são o fundamento da nova aliança. Por isso eu vou querer trazer mais um pouco aqui sobre estes livros, porque uma vez que você tem o conhecimento, a revelação, você vai saber quem você é em Cristo Jesus. Você vai saber o que Jesus fez por você e para você andar como um cristão vitorioso que tem que ser. Então este livro aos Romanos é importantíssimo. E justamente ele foi escrito nesse momento que os judeus se converteram. Então, no momento em que houve a transição da antiga aliança para a nova aliança. Então, foi algo muito novo e ficou muito confuso para eles. Então, teria que haver um ensino explícito sobre essa nova aliança, porque eles também não estavam sabendo viver. Não tinha a Bíblia ainda. Naquele momento não tinha. Então, o que está acontecendo hoje é que muitos cristãos estão misturando as duas alianças. Eu mesma já fiz mistura dessas alianças quando eu não sabia. Eu me converti, mas não teve ninguém que me ensinou precisamente a nova aliança. Então, a gente ia naquelas doutrinas erradas, naquelas coisas legalistas, que é isso que os cristãos fazem quando não tem quem ensina, porque é impossível misturar as duas alianças. Então, quanto mais eu vou aprendendo, orando em línguas, todos os ensinos que eu recebi com o pastor Dave, enfim, o que mais foi acontecendo na minha vida com os ensinos, é que vai despertando justamente essa nova aliança. Quem eu sou agora? Que já tem tudo. E aonde que está essa nova aliança? Ela está no nosso espírito. Porque é por isso que eu venho dizendo constantemente que o nosso espírito, ele é nascido de novo com a natureza de Deus. Então, se eu tenho a natureza de Deus, que é Jesus, a vida dele no meu espírito, com o espírito dele, está tudo perfeito. Porque ele disse, eu e vocês somos um. Nós formamos um, Jesus falou. Porque é um espírito só. Então, se o meu espírito está totalmente alinhado ao que Jesus é, ele é perfeito como Jesus é. Tá? Então, quando nós lemos na primeira carta aos Coríntios, que diz, se você diz que ama Jesus,
Então ande como ele andou. Mas espera aí, se eu olhar no meu corpo físico, não, mas meu corpo físico não é igual ao de Jesus. Se eu olhar para a minha alma, minha mente, as minhas emoções, meus sentimentos, também não são iguais aos de Jesus. Então, como que eu vou andar como ele andou? O que ele está dizendo com isso? João está dizendo o nosso espírito, a nova natureza. Ande, porque nós temos a condição que é no espírito. Por isso que me deixou assim, gente, tão entusiasmada quando eu vi a inscrição na conferência do pastor Dave, aqui em São Paulo, em 1990. Estava lá o título, Andar no Espírito, Andar no Poder de Deus. Jesus, que é isso? É tudo que eu quero, mas não tinha noção exata. Então é isso que o pastor David escreveu o livro dele, justamente é para falar isso, que agora nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, precisamos de mais conhecimento dessa nova aliança. Como eu disse, esses 3 livros são o fundamento da nova aliança. Por isso que eu digo, leia muito Romanos. Eu li demais Romanos, estudei muito Romanos, Gálatas, muito. Eu disse para vocês que eu ouvia tanto e lia e orava em línguas, que teve vezes que eu acordava à noite e minha mente estava, meu espírito estava falando aquilo lá dentro de mim. Trechos, capítulo inteiro de Gálatas. Tá? E Hebreus, eu li muito, o Espírito Santo me guiou. Então, é sobre isso que eu vou falar, tá? Então, eu vou mostrar bem claro aqui a diferença das 2 alianças. Como que é essa aliança que o Senhor fez conosco, Jesus, que é uma aliança de liberdade, de libertação. Do quê? Da antiga aliança, que não tinha a presença do Espírito Santo dentro de cada ser, filho de Deus, vamos dizer, tá? Então, o que acontece com os cristãos que não conhecem isso, recebe a salvação, que é o primeiro passo da nova aliança, e para ali. Imagina você, se você não aprende, você está aprendendo com esses ensinos que eu estou trazendo aqui, não é mesmo? Então, se você não vai continuando com esse aprendizado, você fica só na salvação. E aí você se vira que jeito? Me diga. Né? Que jeito que você se vira? É o que a grande maioria dos cristãos vive dessa maneira. E é uma pena. Mas não é o caso. Porque agora nós vamos nos aprofundar na palavra de Deus. Né? Nem todos querem. Todos querem que... Porque é tanta religiosidade na mente que impede a pessoa de deslanchar. Por isso que precisa orar em línguas. O Espírito Santo precisa ler a palavra, porque aí você começa a receber. Hoje já não é tão assim distante essa minha linguagem, né, gente? O pessoal aqui da igreja já está mais acostumado com isso. Vocês em casa já estão se acostumando com essa linguagem. E cada vez vai ficar melhor, porque você vai, com o Espírito Santo, viver esta nova aliança e entender essa linguagem que é espiritual. Então não é para ficar parado na salvação, tá ok? Porque parado na salvação, você não, Deus que sabe, é o tempo de Deus, Ele está esperando, Ele deve estar provando alguma coisa, sabe? E você quer pagar o preço ou pagar Deus ou forçá-lo a fazer uma coisa que já está feito e está no seu espírito. Porque precisava entender que já está feito, mas está feito aonde? Onde está isso que está feito? Está lá no trono da glória de Deus no céu? Não, está no nosso espírito. É muito mais simples do que a gente fica... Né? A palavra de Deus é que vai nos mostrar tudo isso. Então, vamos ver Jeremias, abre aí, no capítulo 31, a promessa que Deus fez para nós, desta nova aliança, aonde ele fala que é para viver na graça. Versículos de 31 a 34. Eu sei que todos vocês conhecem essa palavra, essa mudança que houve nas nossas vidas, que ele prometeu lá atrás. Então, 31.
Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança. Amém? Nova. Eu vou te dar uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Agora nós estamos vendo aqui o que Deus promete para nós. É isso que Jesus veio fazer. Esta nova aliança, aonde está no nosso espírito. Porque no nosso espírito está perfeito igual Jesus é, já que é a vida dele que está no meu espírito, já que é o espírito dele que habita no meu espírito, e que ele disse, eu com vocês formamos um, e vocês comigo formamos um. Então, a Santíssima Trindade, porque se Jesus formou um com o Pai e com o Espírito Santo, ele formou um conosco. Então, é a Santíssima Trindade conosco. Nós vivemos juntamente com ele. Então, agora o nosso espírito recebeu esta promessa. Nós temos agora toda a lei de Deus no nosso espírito. Pensa nisso. A perfeição de Deus. Logo que eu comecei a receber os ensinos com o irmão Bernardo, um dia ele falou assim, olha, falou para mim, não tem nada no seu espírito, nenhuma enfermidade, sabia? Que você não tem uma doença no seu espírito. Então, nós temos que nos atinar a isso. Pensa nisso, que no seu espírito não tem. Este corpo é susceptível às doenças, porque ele ainda está em decomposição. Mas não é para a doença alojar aqui. Você tem que entender isso. Por isso que o seu espírito é perfeito, a graça está lá. Já tem cura, tem alegria, tem paz, tem sucesso, tem prosperidade, tem todas as bênçãos que você imaginar e que você precisa. Está tudo lá. É saber extrair do seu espírito para a nova natureza. Com a nova natureza para a sua vida. Por isso que a mente tem que ser transformada e renovada pela palavra de Deus. Porque ela, uma vez que ela concorda com a palavra de Deus, ou seja, com o Espírito, que é lá que a palavra de Deus habita, está lá, automaticamente o meu corpo vai receber a cura. Vai receber a provisão que eu preciso. Pensa nisso. A paz, o milagre que eu preciso. Por isso, gente, que quando nós não entendemos como funciona a vida espiritual, nós ficamos, tipo, mendigando para Deus. Deus faz isso, você faz. Deus olha aquilo e Deus salva. Deus já nos salvou, gente? Como é que eu estou falando? Deus salva. Deus salva meu filho, Deus salva meu marido, Deus salva minha tia, Deus salva meu irmão, Deus salva minha mãe. Isso já foi. Pensa nisso. Você tem que entrar no espírito lendo a palavra, para saber o que está dentro de você no seu espírito, para ser extraído com a sua fé. Aí que entra a fé. Porque fé não move Deus coisa nenhuma. A fé extrai de Deus o que ele já fez. Pensa nisso. Então, eu tenho fé conforme eu vou lendo a palavra. Agora eu já sei. Você tem que meditar nisso. Tudo que Jesus é está no meu espírito. Toda a palavra de Deus está no meu espírito. Toda a perfeição de Deus está no meu espírito. Amém? Vou morrer, vou para o céu. Ótimo. Mas eu tenho que vencer isso nessas outras partes. Porque eu estou no mundo, são essas partes aqui que estão vivendo de acordo com esse mundo, mas que tem que agora mudar para a visão de Deus e vencer o mal até que Jesus venha. Então pensa nisso, gente. É o máximo. Você tem que meditar nessas coisas quando você está em casa. Quando você está orando. Para você sair dos problemas que o diabo vai pondo.
E muitas vezes nós entramos em problemas porque nós somos ignorantes na palavra, no que nós realmente nos tornamos em Cristo Jesus, não sabemos viver aquilo e deixamos assim, porta aberta. E vamos indo para lugares errados com decisões erradas. Deus não pode fazer nada. Então veja Gálatas agora, o que ele diz, capítulo 1. Veja isso aqui. Gálatas capítulo 1, versículo 4, diz assim. Vamos ler o versículo 3. Está um pouco próximo aqui o meu microfone, um minutinho. Então, versículo 3. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, tá vendo? Segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então, gente, é uma bênção nós chegarmos lá no céu. Pensa nisso, que um dia a gente vai chegar lá. Mas é possível viver o que o céu é agora. Gente, isso é tremendo, é um poder de Deus. Andar no Espírito e no poder de Deus aqui na terra. Igual Jesus. Porque os discípulos dele não andaram como Jesus andou quando Jesus estava presente. Porque eles não tinham nascido ainda de novo, espiritualmente. Eles não tinham o Espírito nascido de novo. Eles eram só homens carnais. Eles viam a pessoa de Jesus. Mas eles não enxergavam Deus em Jesus. Porque era no Espírito. É diferente. Tá? Então, é isso que ele está falando aqui, olha. Jesus, ele se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar, para nos tirar desse mundo perverso, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Então, gente, tem muitas escrituras que prometem cura, prosperidade, paz, alegria, segurança, né? Tá cheio de escrituras com estas bênçãos de libertação e até mesmo de como ouvir Deus, que nós estamos trazendo aqui. Como que vai ouvir Deus? Como se relacionar? Como que vai ser essa vida aqui? Então, acontece que as pessoas vivem com certos problemas que não sabem sair de lá, justamente porque estão misturando as duas alianças. Puxa vida, que pena. Mas você que está ouvindo isso hoje, você vai estudar isso, vai começar a orar em línguas, porque não é novo isso tudo que eu estou falando. Eu estou falando agora de uma maneira assim, mais aberta, chamando mais a sua atenção para a palavra de Deus com relação à sua vida espiritual aqui na terra. Então, por isso que não pode misturar as duas alianças, porque não vai funcionar. Porque as duas alianças são o quê? A antiga, você tinha que fazer sacrifícios, ficar fazendo aquelas orações, aqueles clamores para Deus. Hoje, gente, o nosso clamor para Deus é louvor, é adoração. Conforme Deus tem feito conosco aqui nos cultos de domingo. Na hora da adoração, Ele mesmo está ensinando. Como que nós vamos nos entregando para termos paz? Para chegarmos naquele lugar. Tá? Então, tudo isso são problemas que estão nas vidas porque estão andando na mistura das alianças. Que é isso que nós vamos ver em Hebreus. Eu não cheguei lá ainda. Estou mostrando um pouquinho aqui para depois, quando a gente começar a ler Hebreus, nós vamos entender o que Deus está falando lá. Então, vamos ver Mateus capítulo 6. Veja só. Mateus capítulo 6, versículo 10. Ele diz assim. Aqui ele está ensinando, ele não está ensinando esta oração, Pai Nosso que estás no céu. Você já viu alguém mudar de vida falando isso aqui? Não, porque isso aqui, sabe, se tornou uma prática religiosa. Porque ele está ensinando que jeito que você ora. Então ele começa dizendo no 9, mas no 10 ele diz assim, venha a nós o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como é no céu. Ele está dizendo, é essa vida que você tem que ter aqui na terra, é a vida que é o reino de Deus, no céu.
Ah, poxa, é isso que ele está falando. Então, Jesus está mostrando aqui que tudo que nós precisamos está no reino. O reino é espiritual, está dentro de nós, já está dentro de nós. Eu já falei aqui um dia que o reino é o Espírito Santo, o reino de Deus. Ele é o próprio reino de Deus, o Espírito Santo. E ele habita em nós, com tudo o que tem no reino de Deus. Então, ele disse, busque o Pai, busque esse Deus, porque os judeus nem sabiam que Deus era Pai, coisa nenhuma, eles não tinham esse relacionamento com ele. Então, porque foi pela misericórdia que Deus pegou aquele povo e falou, façam esses sacrifícios, eu vou abençoá-los, porque vocês têm que ficar livres do pecado. Mas nós vimos agora em Gálatas que Jesus, ele se sobrecarregou dos pecados para nos desarraigar, tirar completamente do mundo, do pecado. Ele fez isso, porque o nosso espírito não peca. Não tem pecado no nosso espírito. Isso não é o máximo. Isso garante a nossa salvação. Sabe por quê? Porque o nosso espírito foi selado com o Espírito Santo. Está escrito em Efésios. Nós já estudamos um pouco sobre o selo do Espírito Santo. Estão lembrados? Tá? Então, o nosso espírito está selado com o Espírito Santo. Nos assegura a salvação. Porque ele é perfeito, o nosso espírito. O que eu quero mostrar para vocês agora é o que Jesus falou aqui em Mateus também, quando ele explica sobre você querer colocar um remendo velho, um remendo novo num pano velho. Então é isso que Jesus quer dizer para nós, que não dá para pôr essa nova aliança com a aliança antiga. Não combina, não tem nada a ver. Outro exemplo que Jesus dá, que é aqui mesmo, eu nem vou para lá agora, que é aqui mesmo no capítulo 9, e a seguir ele fala assim dos odres. Do odre velho, você pega um vinho novo e taca dentro de um odre velho. O vinho novo, ele vai criando uma fermentação. Você já viu quando você abre a champanhe, né? Pum! Aquela madeira não vai aguentar a fermentação do vinho novo. Vai explodir, vazar, perder. Perder o quê? O Espírito Santo. Então não dá para misturar a antiga aliança com a nova aliança. Querer fazer certas coisas que se faziam na antiga aliança. Não é para fazer. Não adianta. Você vai ter que entender quem é você em Cristo Jesus. Olha, aqui eu vou trazer um pouco aqui de ensino sobre espírito, alma e corpo, para entender o que é essa justiça de Deus em nós, que é no nosso espírito, não é na nossa cabeça, porque se você quiser entender isso na cabeça, você não vai andar com Deus coisa nenhuma. É uma coisa estabelecida dentro de você, que você vai ter que ir atrás, você vai ter que cavucar isso, vivendo, lendo, até você aceita. O Espírito Santo faz isso, ele te dá um entendimento e você aceita com paz. Você começa a viver aquilo, começa a ser os seus pensamentos. É 11, versículo 6. Romanos 11, versículo 6 diz assim, e se é pela graça, já não é pelas obras. Não adianta você forçar Deus, não adianta você ficar andando aqui de joelhos, tá? Não adianta você fazer penitência, já ouviu falar isso? Existe. A pessoa ainda vai fazer uma penitência. Pode ser quem for, crente, qualquer um. Vai querer fazer uma penitência, vai querer pagar, vai querer fazer uma novena, sei lá o quê. Sabe, a pessoa ela vai inventar um negócio porque ela precisa resolver o problema dela, mas está errado. Porque ele disse que se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Aí é que está. Não tem nada a ver, porque não combina. Não pode misturar. Graça é uma coisa, a obra é outra. Você recebe porque você é filho, nascido de novo, a natureza de Deus está no seu espírito, e se você tem comunhão com Ele, você já tem. Então você tem que entender o que é isso, estudar a palavra. Por isso que eu falo, tem que estudar a palavra.
Então, vamos ver Hebreus agora, finalmente nós vamos começar, aqui em Hebreus capítulo 1, porque eu pretendo falar o primeiro capítulo. Embora isso tudo é muito extenso, sabe, não dá para falar tudo de uma vez, mas eu vou voltar com isso, porque se eu não conseguir dar todos os capítulos, eu vou ter que trazer, nem se for por cima, assim, para ver todos. O que Deus está falando para nós aqui? Porque isso é a nova aliança. Quem é Jesus? O sumo sacerdote, como que é isso? O que representa isso para nós? Então, um cristão religioso nem sabe disso, não tem noção. Sendo que uma pessoa, um judeu da antiga aliança, ele sabia o que era o sumo sacerdote, o papel do sumo sacerdote, que tinha que ir até ele. E ele tinha que se lavar dos pecados, ele tinha pecado. Ele tinha que se lavar, ele tinha que se purificar várias vezes, antes dele entrar lá dentro e mudar de todas as vezes. Depois de ter feito sacrifícios com os animais, que ele fez para o povo todo que estava lá, era uma vez por ano, fez para ele também. Então depois ele tinha que se lavar não sei quantas vezes, está lá na lei. Tantas vezes mudar de vestes e estar assegurado que estava tudo certo, porque quando ele entrasse no Santo dos Santos, ninguém podia entrar lá. Porque qualquer um que entrasse lá com pecado que não foi lavado, porque aquele momento da limpeza ali de se lavar representava o sangue de Jesus, que é com a palavra, tá? A água. Então, o sangue que estava perdoando e a água que estava lavando, a palavra. Quando ele entrasse lá, se ele tivesse um pecado, ele caía morto lá dentro. Por isso que eles tinham essa corda que saía do manto dele lá, daquela veste, e era longo e era amarrado nele, inclusive. Tinha um sino, porque ele se mexia, e justamente a borda da veste sacerdotal tinha sinos. Os sinos era para mostrar que ele estava se movimentando e vivo lá dentro. Porque se ele ficasse quieto, ele tinha morrido lá, eles tinham que puxar. Porque se podia entrar 1 milhão de pessoas lá, todas iam morrer. Então, eles entendiam o momento do sacrifício e como tinham que entrar na presença de Deus, quem era o sumo sacerdote. E agora, Hebreus explica essa carta com perfeição o papel do sumo sacerdote, que é Jesus. E como ele adquiriu isso? Sendo Deus. Por isso que ele adquiriu. Porque ele era 100% homem, 100% Deus. Jesus, tá? Então vamos ver o capítulo 1, né? Versículo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então ele está dizendo o quê? Que ele falou, sim. Ele falou na antiga aliança de muitas formas. Usando anjos, usando profetas. Mas agora, no 2, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também Jesus, ele fez o universo. Então, aqui ele já está estabelecendo que Jesus é o maior jeito que Deus tem para falar conosco. Por que conosco? Porque nós somos novas criaturas. Espíritos nascidos de novo. Então, esse é o jeito que Deus usou para falar conosco. É o próprio Deus. Por isso que ele diz, o meu filho, né, que ele constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Quer dizer, ele estabeleceu Jesus, que é o maior jeito que Deus usou para falar conosco. Do capítulo 1 ao 7, ele está falando, depois nós vamos ver isso, mas eu já vou adiantar, ele está falando desta transição, então, da antiga aliança para a nova aliança, do capítulo 1 ao capítulo 7. Então, depois do capítulo 8 ao 11, ele vai mostrar o que Jesus fez por nós. Nós temos que entender isso. Uma vez que você sabe o que Jesus fez por você, você tem firmeza e propriedade na sua oração. Você tem ousadia, como diz aqui em Romanos, para entrar diante da sala do trono
e receber o que você precisa dele. Seja o que for, né? Tá, então, as pessoas não têm. Quem não tem revelação de quem é Jesus, o que ele fez, não tem nem ousadia de falar com Deus. Porque acha que tem um abismo entre nós e o trono de Deus. Sei lá onde é que está esse Deus, mas enfim, Deus. Não é por aí. Né, gente? Nós vamos ficar familiarizados com o modo dele falar e essa ousadia, tá? Então, nós vamos ver que o que ele fez por nós, do capítulo 8 ao 11, é o perdão que ele nos deu dos nossos pecados, aonde ele diz que nem se lembra mais desses pecados. Ele não acabou. E a palavra mostra, nós vamos chegar lá, que ele perdoou os nossos pecados anteriores à nossa salvação, perdoou os nossos pecados de hoje e perdoou os nossos pecados do futuro. Mas como é que ele vai perdoar meu pecado futuro, que eu nem pequei ainda? Pois ele é o perdão, ele é perdão para sempre agora. Com a morte e ressurreição de Jesus, ele nos perdoou para sempre. É só você se arrepender, pedir, e o Espírito Santo convence você do pecado. É aí que você recebe o perdão. Então, Deus é perdão. Pensa nisso. Porque muitas vezes, veja um religioso que quer misturar a nova aliança com a antiga, ele faz essa confusão porque vem a condenação. Quando eu erro, eu falho, aí tipo, Deus está zangado comigo. Deus, agora ele não está, acho que ele nem está me amando tanto. O que eu tenho que fazer, meu Deus? Acho que eu tenho que fazer alguma obra, alguma coisa para ele se agradar. Então fica essa confusão de condenação, achando que Deus não está me amando. Eu fiz errado, mas ele é perdão. O sangue de Jesus está sobre nós. É o sangue de Jesus. Quando o Pai nos olha, está escrito na Bíblia, ele nos olha com o sangue de Jesus sobre nós. Não tem como ele nos odiar ou usar a ira dele sobre nós. Pensa nisso, gente. Então veja o versículo 3 agora. Ele que é, gente, isso é poderosíssimo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, olha isso, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, o Pai está colocando Jesus aqui num grau de superioridade a tudo que existe. O próprio Pai é que está exaltando o Filho Jesus Cristo. Então, veja a categoria desse Jesus que nos salvou. Não foram anjos. Por isso que o pastor Dave sempre dizia, Jesus jamais ia deixar você na mão de um anjo. Ele deixou você na mão do Espírito Santo, que habita em você para te ajudar nas tuas necessidades. Então, pensa nisso, como que Deus, que o Espírito Santo é o Espírito de Jesus. Por isso que ele falou, é igual a mim o que virá. Ai, gente, pensa, é maravilhoso. Então, aqui está o propósito da superioridade, de como Deus se revela através de Jesus como nunca, mostrando a glória do céu, quem é, para vir nos pegar. Então, nós não somos qualquer um aí, crentezinho, gente, não é isso não. Nós estamos debaixo desta superioridade que é o sangue de Jesus. Pensa nisso, que Deus fala conosco através deste que é a expressão, a glória e a expressão exata do seu ser. Sustenta todas as coisas. Olha como que Deus eleva, né, exalta Jesus, que ele diz, é o resplendor da glória, é esse nosso Deus, tá? Então, coisa que Deus fez, aqui com Jesus, ele nunca fez com a humanidade. Agora, por isso que é uma nova aliança superior. Aqui em Hebreus nós vamos ver que fala que esta aliança é superior que a outra, não tem igual, que eles esperaram
por esta... Porque eles profetizavam, tá? Eu já estudei isso aqui com vocês, no capítulo 4 de Hebreus, que eles esperavam esta nova aliança, de tanto eles profetizarem. E eles não chegaram lá, nós estamos. É uma aliança superior, tá? Então, aqui ele mostra que no 2, que ele fez o universo. Jesus é o mesmo que criou o universo. Está exaltado no céu. Filho de Deus. Então, ele não é só um homem. Ele é Deus absoluto. E quanto mais você vai tendo esta revelação, mais você se entrega a Ele, com confiança. Porque se você sabe quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele faz, você fica liberto das cadeias mentirosas do diabo. Né? Então, Ele é também o Deus manifesto em carne. Então, 1 Timóteo 3, versículo 16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado no Espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Nós não lemos isso lá em Hebreus, tá? Então ele é isso tudo que ele fez. Agora Colossenses, veja aí, Colossenses capítulo 1 também, veja, Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17, diz assim, 16, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é divino, Jesus. Por isso que tem que mudar o foco da oração, baseado na palavra. Então, quando eu vou orar, eu tenho que lembrar disso tudo. A majestade gloriosa, o Deus Criador, o Deus maravilhoso, onipotente, poderoso, que fez todas as coisas e fala comigo hoje. Então, veja como isso é importante. Agora, vamos ver, ele fala sobre a divindade em João também, capítulo 1. Sabe por que tem que frisar bem isso? Justamente porque tem os que não creem que Jesus é divino. Mas ele é. Porque a Bíblia é a verdade. Foi escrita pelo Espírito Santo. Então, capítulo 1, versículo 3 de João. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o absoluto, né? Então, Deus, nós vamos ver no Antigo Testamento agora, porque eu tenho que encaixar o Antigo Testamento com o Novo, porque são as profecias. Tudo que Deus foi profetizando. Para mostrar como que Hebreus está explicando agora o que Deus profetizou, que mudou tudo. Então, esse Deus absoluto, que é o Criador de todas as coisas, foi Ele que assumiu na carne. Ele teve que se fazer homem, porque o pecado está na carne. Então, não está no Espírito. Ele assumiu na carne todos os pecados nossos. Morreu, porque o pecado mata. E depois Ele ressuscitou, porque Ele é Deus. Então, isso tem que mudar a sua vida, se você entende essas coisas. Por isso, veja Isaías 42, o versículo 8. Olha Deus dizendo, eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra, as imagens de escultura. Tá? Isso está no contexto. Né? Isso aqui, essa palavra está todo num contexto aqui em Isaías, de que Deus ia enviar o Messias, e é para ele toda a honra. Né? Porque o Messias é o Salvador, é Jesus Cristo, ia fazer uma aliança com ele. Está tudo aqui no contexto, ele está falando sobre Jesus, é isso que ele está falando. Então, não é com imagem
de escultura, nada, que a glória dele está. Está nesse que ele ia enviar, que é justamente Jesus, o Messias. Porque a glória ele não dá para ninguém. Então vamos voltar para Hebreus. Tá ok? A glória foi dada para Jesus. Ele é a glória. Ele é a glória de Deus. Ele tem a glória. Então, aqui que nós vamos ver novamente o versículo 3, vamos entender melhor agora. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Estão entendendo? Depois de ter feito a purificação, nós acabamos de ler isso, né? Ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, a glória pertence a ele. Não vai mesmo dar glória para ninguém. Ele fez tudo o que ele tinha que fazer e depois ele subiu aos céus. E ele está majestosamente sentado à direita de Deus Pai, na glória, porque ele é a glória. Tá? Nós não cremos em Jesus porque alguém aí falou para nós. Nós cremos porque está escrito. Estamos baseados na palavra de Deus, tá? Então, os 3 primeiros versículos aqui de Hebreus nos afirmam categoricamente que Jesus é Deus manifesto na carne. Os 3 primeiros versículos, tá? Então, quando Jesus nasceu, os anjos adoraram Jesus. Aí que mostra que ele é Deus. Pois os próprios anjos adoraram, cantando glória, abriu o céu. Foi aquela maravilha que aconteceu, tá? E esta palavra de Senhor, porque ele foi chamado de Senhor, porque ele é Senhor. No grego chama Kyrios, que quer dizer Deus, Senhor. No âmbito espiritual, ele era Deus 100%, tá? Agora, na carne, ele, aqui na terra, ele tinha carne. Então, ele era um homem, tanto que as pessoas não o conheciam como Deus, porque, gente, andava por lá com aqueles mantos, às vezes tomava banho, às vezes não, ficava com os cabelos tudo oriçados, ele tinha sono, às vezes tinha fome, sede, às vezes ficava quieto, às vezes falava. Ele tinha comportamento humano, assim, entre as pessoas, porque ele tinha essa parte humana. E é por isso que as pessoas não o conheciam. Agora, nós temos o Espírito nascido de novo, nós temos que nos relacionar com ele no Espírito, porque ele é Espírito, porque a palavra dele é Espírito, é verdade, para nós sabermos realmente quem ele é e andar numa vida espiritual aqui. No Espírito, ele sempre foi Deus. Amém? Então, agora a gente pode tirar um exemplo aqui, por exemplo, de Moisés. Moisés foi um homem que Deus disse que era o mais humilde, um homem manso, obediente a Deus, tudo bem. Só que ele foi 2 vezes ficar 40 dias com Deus, então são 80 dias. Né? Ele foi 2 vezes. E ele, esses 40 dias, ele jejuou só água. Como eu disse, 3 pessoas na Bíblia que só jejuaram água. Foi Moisés, Elias e Jesus Cristo. Ele teve o reflexo de Deus na vida dele. Mas ele tinha essa parte carnal dele. O pecado. Ele se irou. Deus falou para ele, fala com a rocha. Ele bateu na rocha 2 vezes. Nós já estudamos isso. Em vez dele falar com a rocha. Que era só para falar. Então, Deus se irou, falou, você pecou porque você desobedeceu, você não vai entrar na terra prometida, tá? Então, não era perfeito. Mas ele teve a glória de Deus, assim, de ficar na presença de Deus. Agora, com Jesus, que ele é a imagem expressa de Deus, que nós estamos lendo aqui em Hebreus. Ele é perfeitamente Deus, ele é igual. Ele é Deus. Pensa nisso. Agora, quando eu digo que o nosso espírito tem a presença de Jesus, que é a vida dele, o Espírito Santo habita lá, o nosso espírito é perfeito, não quer dizer que nós somos deuses. Não, porque às vezes a pessoa pode inverter minha fala aí, faz favor. Não, que tem doido, né?
De repente vai achar que eu estou falando isso. Não, nós temos um Espírito santificado, com a natureza de Deus, a perfeição dele, ele habita. É por isso que nós, conforme a Bíblia diz em 1 João, que nós é para andarmos como ele andou. Porque o nosso Espírito é perfeito, é igual ao dele. E Jesus falou assim, olha, se você olhar para mim, você vê o Pai. Só que eles, os discípulos todos, viam Jesus só na carne. Eles não conseguiam passar a carne e ver a divindade dele, né? Então, não o conheciam como Deus, só conheciam Jesus como um homem. Por isso que na hora que ele foi preso, foi crucificado, eles fugiram, choraram. O que aconteceu com os discípulos de Emaús? Os discípulos de Emaús, um deles lá, era casado com a tia dele, irmã de Maria. Pô, ele conhecia os caras, mas ele estava já revestido, né, gente? A glória já era ali, a glória dele. Por isso que eles não reconheceram, porque eles viam Jesus só na carne, ali já era espírito. Já era o corpo glorioso. Pensa nisso. Como eu disse que Maria Madalena não conheceu Jesus quando ela foi de manhã no domingo lá, para poder... ia lavar corpo, eles faziam uns rituais assim. E ele não estava lá, só estava o lençol lá em cima. E ela chorando lá fora, e ele chamou Maria. Ela achou que ele era o jardineiro, porque a roupa que eles usavam era meio parecido com o jardineiro, porque era a calça, assim, uma veste mais ou menos assim. Ela achou que era o jardineiro, mas porque não era mais aquele Jesus com esse corpo carnal. Que demais, gente. Paulo chega a falar isso, nós já estamos acabando. Então, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, tá? Então, os discípulos só conheciam Jesus na carne, igual a gente se conhece, não conhecia no Espírito. Mas ele está falando que quando a pessoa começa a viver essa vida espiritual da nova natureza, ela vai ter uma postura diferente, a outra pessoa fica reconhecível. Nossa, o que aconteceu com você? Ai, você mudou a cor do seu cabelo? Você está de lentes de contato? O que você fez? Onde você foi? Algo já é o que mudou. Ele não quis viver, como eu disse já algumas vezes, que ele podia descer numa carruagem do céu, gente que o mundo inteiro ia ver e pá, 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 e eu sou Deus poderoso, e aqui está o meu filho Jesus Cristo, e agora todo mundo se ajoelha. Ele não fez isso, porque ele não vai obrigar, é livre-arbítrio, ele constituiu isso. Ele quer que nós o aceitemos por amor, assim como ele nos aceitou por amor. Ele nos ama e nós temos que ir a ele dessa maneira. Então, sem pecado foi Jesus. E foi por isso que ele ofereceu o corpo dele, né, para levar os nossos pecados. Porque ele nunca teve pecado, ele pôde fazer isso. Então, Jesus manifesto na carne é o nosso Deus, o próprio Deus, né? Então, por isso que a carta aos Hebreus está falando sobre esta nova aliança que ele fez. Foi Jesus que fez a nova aliança, trazendo a graça. Agora, aceitando Jesus, nasce de novo, tem um Espírito novo, a graça está lá, está tudo lá o que nós precisamos. Agora, é mudar a mente. Vai tratar de trabalhar com a tua mente. E nada de misturar a antiga aliança com a nova aliança, porque não é preciso mais, em nome de Jesus. Então, assim, Senhor nosso Deus e Pai, eu entrego todos os meus irmãos que receberam essa palavra gloriosa hoje, para que o Espírito Santo de Deus venha trazer a revelação
e que toda a dificuldade que eles estão tendo de buscar a palavra, de aceitar a palavra, seja quebrada agora, rompida agora, em nome de Jesus. E Espírito Santo, vem, Senhor, e dá ouvidos espirituais e olhos espirituais para todos que estão unidos aqui com esta mensagem. E nós te louvamos, porque é tudo o que você quer fazer em nós. Nós sabemos que é isso que você quer nos dar, a verdade absoluta que nos liberta de todas as mentiras e de todas as prisões nas nossas mentes. Em nome de Jesus, nós todos dizemos amém, aleluia, glória a Deus, assim seja.